Queridos alunos e queridas alunas, muito bem-vindos à aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, na aula passada, nós vimos a importância do seguimento ao chamado de Jesus, né, que nos pede: ide e fazei a todos meus discípulos. E então Jesus nos chama a uma igreja missionária, uma igreja em saída. Ele não fala, fique no seu lugar, espere os que vêm. Não, ide, saiam, vão fazer a todos meus discípulos. Então, nesta aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre como acontecem estas assembleias de pastoral e o que se deve ter em conta quando participamos de uma assembleia pastoral, né? Já na próxima semana, nós vamos nos encontrar para apresentações dos projetos de estágio e para os comentários de vocês, né, sobre o andamento do estágio, dos relatórios, dos estudos. Então, cada um terá essa oportunidade de colocar, nós vamos partilhar, né, os nossas atividades de estágio, os conhecimentos que estamos adquirindo, né? Já temos o calendário das apresentações, então cada aluno terá de 10 a 15 minutos para falar a partir da próxima aula. Então, para isso, vocês já se preparem, treinem direitinho, né? Principalmente em relação ao tempo. Nós vimos, então, que a igreja decide as suas ações evangelizadoras em assembleia, como acontecia desde o início, desde a origem da nossa igreja. Junto com os primeiros líderes, não é? O povo já se reunia em assembleia devido a um chamado, devido a uma convocação desses líderes. E hoje acontece da mesma forma. Assim, em breve, seremos chamados, seremos convocados pelos líderes da nossa igreja, pelos nossos pastores, para participarmos das assembleias nas nossas paróquias, nos nossos setores e na nossa arquidiocese, né? Então, nesta ocasião das assembleias, nós faremos escolhas para serem priorizados no trabalho pastoral das nossas paróquias e da nossa arquidiocese. E para isso, então, para fazer estas escolhas de ação evangelizadora, nós devemos considerar aqueles aspectos que nos foram traçados pela CNBB para a igreja no Brasil, né? É necessário, então, que todos tenhamos em conta as indicações dadas pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil para o quadriênio de 2019 a 2023. Essas diretrizes, ao tomar em consideração a imagem da casa, como nós já falamos, né? A CNBB toma em consideração essa imagem da casa como um lugar de convivência da família de Deus. Elas apresentam, então, 4 pilares. Essas diretrizes, essa nossa casa, que é este lugar de convivência familiar, de toda a família de Deus, de todos os filhos de Deus, ela é fundada sobre 4 pilares, nos dizem os bispos do nosso Brasil.
o primeiro pilar é a palavra de Deus, que sustenta toda a nossa vida cristã. Sustenta a iniciação cristã, sustenta a iniciação bíblica e sustenta toda a atividade pastoral. Então, não adianta nós queremos agir e fazer muitas ações se não estivermos fundamentados na palavra de Deus. Então, a sustentação, o concreto dessa casa, essa base de estrutura, o primeiro pilar é a palavra de Deus. O segundo pilar é o pão. O pão é o símbolo do alimento da família de Deus. Nós estamos convivendo nesta casa familiar dos filhos de Deus, não é? E precisamos nos alimentar. Então, nos alimentamos do pão. O pão é o símbolo do alimento da família de Deus. E onde encontramos o alimento? O pão na liturgia, em especial na Eucaristia e na espiritualidade. Então, um pilar da nossa casa, da estrutura da nossa casa, é a palavra de Deus. O outro pilar é o pão, o alimento, os sacramentos, a liturgia e a espiritualidade. O terceiro pilar é a ação da caridade, o serviço aos irmãos, o serviço à vida toda, à vida plena de todos os nossos irmãos. E o quarto pilar, a missionariedade, aquela igreja que sai em busca, que faz discípulos pela palavra, pelo pão, pela caridade. Estes são, então, os 4 pilares que a CNBB indica, não é, que para que mantenha firme esta imagem desta casa em que toda a família de Deus convive. Vejamos, então, a partir das orientações da CNBB, voltar ao nosso querido Dom Nilson, que ele nos fala também sobre o que significam esses 4 pilares. A palavra de Deus, fala Dom Nilson, é a base da vida de fé. É pela ação do Espírito Santo e pela palavra anunciada que a fé é gerada. E a partir dela, a vida cristã. Então, o que gera a fé e o que gera a vida cristã é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Não pode existir vida cristã sem escuta e reflexão da palavra de Deus. Só podemos seguir o Senhor e viver como cristão se dermos atenção à sua palavra. Todo o trabalho realizado pela Igreja para que seja pastoral e evangelizador deve ser continuamente orientado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da fé e da vida cristã. Por isso se fala em animação bíblica, em círculos bíblicos, em grupos de estudo da palavra de Deus, em grupos de oração. Se faltar esta atitude, nos diz Dom Nilson, nossa atividade não se diferenciará da ação de tantas associações boas também, de tantas ONGs que existem, porém que não estão baseadas na palavra de Deus. Qualquer que sejam nossas escolhas pastorais, elas terão que ser continuamente orientadas pela palavra de Deus. Então, se eu escolho fazer no meu estágio, em cima do apostolado da oração, ou em cima da catequese, ou sobre uma instituição de ensino, todas estas ações pastorais, educativas, de ensino, devem estar baseadas na palavra de Deus. Será que no meu estágio eu percebo isto? A palavra de Deus é um dos pilares
dessa ação que eu estou estudando. O segundo pilar, diz Don Wilson, é o alimento, simbolizado pelo pão. Para a família de Deus, o alimento é a liturgia e a espiritualidade. A liturgia é o termo genérico que indica, sobretudo, a celebração dos sacramentos, dentre os quais se destaca a reconciliação e a Eucaristia. O sacramento do alimento. Os sacramentos nutrem a fé, alimentam a fé da igreja e dão vigor a esta fé, dão força. Quando nos sentimos fracos, precisamos nos alimentar e assim também na nossa vida de fé. Pois nos unem ao nosso Senhor e, por consequência, exigem que nos conformemos nosso agir ao dele. A espiritualidade, por sua vez, fortalece o cristão, porque é a atitude de quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma concepção, alerta Don Wilson, muitas vezes equivocada, de espiritualidade que se limita às práticas espirituais, que muitas vezes são alienadas da vida. Não é só ficar orando, nos diz Don Wilson, mas é estar espiritualmente unido, guiado pelo Espírito Santo para agir na vida do povo. A espiritualidade verdadeiramente cristã, diz Don Wilson, olha que interessante, é a que dá consistência à vida do cristão, fazendo mover-se pela ação do Espírito Santo e assim buscando realizar a vontade de Deus em todos os aspectos da vida. Será que a instituição ou a pastoral que eu estou estudando me leva a esta vontade de agir em função da vida, não é? Assim, a liturgia e os sacramentos e a espiritualidade são alimentos da vida cristã. Elas dão força, dão vontade de agir, dão vontade de praticar a caridade. E aí, então, o cristão, orientado pela palavra de Deus, fortalecido pelos sacramentos e pela espiritualidade, está capacitado, em princípio, a viver a caridade. Ele está motivado, ele está instigado a sair e viver a caridade. E este é o terceiro pilar. A caridade é sinônimo de amor. E este é o outro pilar que mantém a Igreja de Cristo. O amor é o maior mandamento dos cristãos. O amor ou a caridade caracteriza-se pela capacidade de viver pelo bem e pela felicidade do outro. É justamente o oposto do egoísmo, nos diz Don Wilson, que consiste em viver voltado somente para si. O amor é a capacidade de renunciar a si mesmo para dedicar-se ao outro, a fim de que o outro tenha vida plena. Nesse sentido, é desenvolvido todo o trabalho que tem por objetivo a promoção e a defesa da vida em todas as suas dimensões. O verdadeiro amor, que se espelha no amor de Cristo, jamais passa e se constitui como pilar que mantém a Igreja. Então, recordando, primeiro pilar, a palavra de Deus. Segundo pilar, o pão nos sacramentos, na liturgia e na espiritualidade. Terceiro pilar, a caridade no serviço aos irmãos. O quarto pilar é a missionariedade, ou estado permanente de missão. Não é eu fazer uma missão esporadicamente. Não, é em todas as minhas ações eu estar movido pelo estado de missão.
Isto é mais do que ações missionárias, que se pode promover esporadicamente, como visitas às casas e outros trabalhos do tipo. Toda atividade eclesial, todo movimento, grupo, associação e paróquia ou diocese deve manter a atenção voltada para aqueles que ainda não são atingidos por nossa ação, que não foram conquistados para Cristo ou que não foram suficientemente evangelizados. Neste sentido, a missionariedade é reconhecida como força que renova a Igreja, que a faz dinâmica e cumpridora do encargo que recebeu do seu Senhor. É esta a ação do Espírito Santo na Igreja. Será que a atividade que eu estou estudando no estágio é movida pelo Espírito Santo ou se deixa mover pela ação do Espírito Santo? Então, a partir das escolhas das paróquias, das ações pastorais, serão levadas, então, todas essas escolhas para a Assembleia Arquidiocesana. E aí, então, serão definidas as linhas de ação da nossa arquidiocese para este período até 2023, em cima desses 4 pilares que sustentam a casa da família de Deus. Refletir sobre essa articulação é incumbência, sobretudo, de nossa, leigos, religiosos e clérigos, que participaremos de uma forma ou de outra destas assembleias nas mais diferentes instâncias. Então, como estudo dirigido para esta semana, vamos refletir sobre estes pilares que sustentam a ação evangelizadora da Igreja. O que eu estou estudando no meu estágio se embasa nestes pilares? E vamos comentar então sobre isso. O que você achou interessante nas palavras de Dom Wilson, que você destaca como prioridade na realidade que você está estudando, no seu estágio, para que a Igreja desenvolva da melhor forma possível a sua missão evangelizadora de levar Jesus Cristo a todos, sem distinção? E envie seus comentários a mim por e-mail. Prossigam também na elaboração do relatório do estágio, conforme forem estudando a sua pastoral e refletindo em cima desses temas que nós estamos trazendo. Boa semana a todos, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, nos encontrando para a partilha dos estágios.